A Primeira Guerra Mundial foi um dos conflitos mais sangrentos da história, envolvendo as principais potências mundiais da época. A guerra foi marcada por grandes batalhas, novas tecnologias de guerra e estratégias de combate inovadoras. Além disso, a Primeira Guerra Mundial teve um impacto profundo na política e na sociedade da época, mudando o curso da história em todo o mundo. Vamos aprender um pouco de história hoje? Olá, bem-vindos ao canal Castor Ciência. Aqui no canal tem vídeo novo toda semana, sempre abordando vários assuntos com muita informação. Então se inscreva no canal para continuar acompanhando as próximas novidades. Agora, vamos ao assunto de hoje. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito global que ocorreu entre os anos de 1914 e 1918, envolvendo as principais potências mundiais da época. O conflito começou na Europa, mas acabou se espalhando por todo o nosso planeta, resultando em mais de 9 milhões de mortes e deixando um rastro de destruição e desolação. As principais causas da Primeira Guerra Mundial foram políticas, econômicas e sociais. Entre as principais causas políticas, podemos destacar as alianças feitas entre as principais potências europeias. Essas alianças geraram uma tensão que só crescia entre várias nações. Além disso, havia um forte sentimento nacionalista na Europa, que criou rivalidades e disputas territoriais entre seus próprios países. Do ponto de vista econômico, a Europa estava passando por uma grande transformação industrial, o que gerou uma competição acirrada entre as nações em busca de mais recursos e a conquista dos mercados. Isso gerou uma tensão entre as nações, uma vez que o acesso a recursos e mercados era visto como fundamental para a sobrevivência econômica dos países. Você se interessa por assuntos internacionais? Gostou da ideia de um vídeo sobre história? Então não esquece de deixar o like nesse vídeo, para que eu veja que vocês gostam desse tipo de assunto. Tudo começou com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, em 28 de junho de 1914. Esse foi o evento que desencadeou toda a Primeira Guerra Mundial. A Áustria-Hungria culpou a Sérvia pelo assassinato e declarou guerra ao país. Isso gerou uma série de alianças e declarações de guerra entre as nações europeias, culminando na formação de dois blocos de nações. De um lado temos a Tríplice Entente, formada por Reino Unido, França e Rússia, e do outro temos a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. A guerra foi caracterizada por batalhas sangrentas e destruição em massa. Entre as principais batalhas da Primeira Guerra Mundial, podemos destacar a Batalha do Somme, ocorrida na França em 1916, que resultou em mais de 1 milhão de mortes, e a Batalha de Verdun, também na França em 1916, que durou 10 meses e resultou em mais de 700 mil mortes. A guerra também foi marcada pela utilização de novas tecnologias, como aviões, tanques e gás venenoso. Essas novas tecnologias geraram novas estratégias militares e táticas de combate, tornando a guerra ainda mais mortal e destrutiva. Vocês imaginavam que a Primeira Grande Guerra Mundial começou dessa forma? Imaginavam que tudo isso ocorreu por causa de um assassinato? Comenta aqui no vídeo se você já conhecia ou se tem alguma informação para adicionar. O ano de 1917 foi decisivo no contexto da Grande Guerra. Nesse ano, a Rússia se retirou do fronte de batalha, seu exército já estava obsoleto e sua economia arruinada. Foi ainda em 1917 que os Estados Unidos entraram na guerra ao lado da Inglaterra e da França contra a Alemanha, que já não tinha mais a mesma força do início da guerra. Após o fim da Primeira Guerra em 1918, os Estados Unidos se tornaram a grande potência fora do continente europeu. O Japão participou da guerra ao lado dos países aliados, assinando alguns tratados com a Inglaterra. Buscando expandir seu território, sua atuação restringiu-se apenas a algumas lutas contra colônias alemãs no leste asiático. Mais especificamente, a Primeira Guerra Mundial chegou ao fim em 11 de novembro de 1918, com a assinatura do Armistício de Compiègne. O Tratado de Paz foi assinado em Versalhes, França,
no dia 28 de junho de 1919, e impôs pesadas sanções à Alemanha, incluindo a perda de territórios e o pagamento de reparações de guerra. Os efeitos da Primeira Guerra Mundial foram profundos e duradouros. O conflito mudou a política e a sociedade na Europa e no mundo, levando à ascensão do comunismo na Rússia, à crise econômica na Alemanha e ao surgimento de novas potências, como os Estados Unidos e o Japão. Para concluir o assunto, a Primeira Guerra Mundial deixou um legado sombrio, com milhões de mortos e um rastro de destruição e desolação por toda a Europa e outros continentes. O conflito marcou uma época de transição e transformação, mudando a forma como as nações se relacionavam e se organizavam. Além disso, a Primeira Guerra Mundial abriu caminho para outros conflitos, como a Segunda Guerra Mundial, que abalaram o mundo nas décadas seguintes. Por outro lado, a Primeira Guerra Mundial também mostrou a importância da cooperação internacional e do diálogo entre as nações, como forma de prevenir conflitos e garantir a paz e a estabilidade mundial. Gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por ficar até o final, um grande abraço e até a próxima!